Muito bem. No vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre Grama, que é uma HQ publicada originalmente em 2017 e que foi publicada aqui no Brasil em 2020 pela editora Pipoca e Nanquim. Eu já vou começar me desculpando, porque veja bem, essa daqui é uma HQ sul-coreana. Então, evidentemente que eu, sendo uma pessoa que não fala coreano, não terei a melhor pronúncia no que se refere aos nomes da personagem e da autora, mas ainda assim eu vou tentar aqui, porque eu acho importante falar o nome da artista por trás aqui, né, dessa obra, que é então a Keun-suk Gendry Kim, ou algo que o valha, mas enfim. Essa daqui é uma HQ que aborda um tema bastante forte, bastante pesado, ainda que praticamente desconhecido de nós aqui no Ocidente, ou pelo menos de nós aqui no Brasil, ou enfim, eu não me lembro de ter ouvido falar sobre esse tema antes em momento algum da minha vida. Isso porque Grama fala sobre uma prática tenebrosa, mas ainda assim muito frequente em vários países da Ásia, sobretudo do leste asiático, durante a Segunda Guerra Mundial. E é por isso que eu disse que esse tema ele não é muito conhecido aqui por nós, porque mesmo tendo estudado bastante sobre a Segunda Guerra Mundial na época da escola, eu nunca tinha ouvido falar sobre as tais mulheres de conforto que vão estar no centro aqui dessa narrativa. Mas antes de falar sobre o que era ser uma mulher de conforto, eu acho que vale a pena aqui fazer um pequeno parêntese referente ao contexto histórico da Coreia na primeira metade do século passado. Isso porque entre 1910 e 1945 a Coreia foi colonizada pelo Japão. E como só ia acontecer em todos os países de passado colonial, uma das dinâmicas da colonização diz respeito à repressão e ao apagamento da cultura local. E no caso da Coreia, as pessoas não só eram obrigadas a falar em japonês em espaços públicos, como também eram obrigadas a adotar nomes japoneses e tinham ali os seus direitos civis negados em vários aspectos. Então é como se essas pessoas se tornassem estrangeiras, mesmo sem nunca ter saído desse país onde nasceram. Acontece que uma situação que já era terrível, pensando nesse processo de colonização da Coreia pelo Japão, ficou ainda pior depois de 1937, quando começou a Guerra Sino-Japonesa, que só acabou em setembro de 1945, e aí, como vocês sabem, nesse meio tempo o Japão acabou se aliando à Alemanha e à Itália a partir de 1940, formando lá o tal do eixo, em oposição aos aliados. Essa é a parte que a gente aprende na escola. Mas voltando ao caso da Coreia, durante a Guerra Sino-Japonesa, os coreanos, uma vez que aquele país estava sendo colonizado pelo Japão, eram enviados como escravos para a China, que tinha sido invadida, juntamente com vários outros países do leste asiático, porque o Japão queria ali expandir cada vez mais o seu território. Então esse foi um período muito conturbado, não apenas para a Coreia, mas para todo o leste asiático, né? E a perversidade do exército imperial japonês era terrível, porque eles chegavam a enterrar pessoas vivas para não gastar munição e ao mesmo tempo praticavam ali uma espécie de tiro ao alvo com alguns dos prisioneiros de guerra, né? Então, apenas para que vocês percebam aí a brutalidade desses soldados japoneses. Mas talvez o momento mais conhecido de todo esse conflito lá envolvendo a Guerra Sino-Japonesa tenha sido o massacre de Nanquim, que foi o momento em que o exército japonês matou 300 mil chineses entre dezembro de 1939 e janeiro de 1940.
E além dessas mortes, os soldados também estupravam muitas mulheres, né? E eu não sei se vocês sabem disso, mas frequentemente o estupro é usado como uma tática de guerra para humilhar ainda mais os inimigos, os adversários. Então, a prática do estupro era bastante comum e, nesse contexto de colonização e guerra, ela foi adotada de maneira ainda mais sistemática. E essa sistematização, quer dizer, essa adoção sistemática do estupro como arma e como tática de guerra, nada mais foi do que um instrumento do Estado para poder controlar mais esse aspecto da vida das pessoas, porque o exército imperial japonês passou, em dado momento, a sequestrar e a escravizar mulheres que tinham que se submeter a uma situação de prostituição forçada. E essas eram as tais mulheres de conforto às quais eu me referi no início desse vídeo. Essa edição aqui da Pipoca Nanquim traz, para além da HQ em si, um ensaio muito interessante intitulado As Mulheres de Conforto do Exército Japonês segundo a HQ Grama, que é um texto escrito pela Mi-Young-Suk-Yoon, que é pesquisadora convidada do Centro de Pesquisa da Questão sobre as Mulheres de Conforto da China, da Universidade de Xangai. Esse é um texto que oferece todo um panorama muito interessante sobre todo esse contexto envolvendo as mulheres de conforto. E esse texto me deixou com uma pulga atrás da orelha, digamos assim. Eu fui procurar mais informações sobre toda essa questão e fiquei sabendo que estima-se que mais de 200 mil mulheres tenham sido submetidas a essa prática das mulheres de conforto, sendo que essas mulheres não eram apenas coreanas. Havia também chinesas, taiwanesas e inclusive mulheres japonesas provenientes de famílias mais pobres. Então perceba que há também um elemento de classe envolvendo o estabelecimento dessa prática ali das mulheres de conforto. Mas enfim, eu não sei se você percebe, mas o termo mulheres de conforto é um eufemismo bastante problemático, porque afinal de contas o conforto só existia para os soldados, não para essas mulheres. E de maneira muito pertinente e muito inteligente, a HQ já começa com uma nota que problematiza esse termo, e essa nota diz o seguinte: o termo mulheres de conforto é amplamente utilizado para se referir às vítimas do escravagismo do exército imperial japonês. Tradução direta do eufemismo nipônico para prostituta, esse termo continua sendo controverso, principalmente entre as sobreviventes e nos países dos quais elas foram tiradas, já que reflete somente a perspectiva do exército imperial japonês e distorce as experiências das vítimas. Para os propósitos desta obra, a despeito das falhas claras, optamos por utilizar a tradução literal, já que é comumente empregada na Coreia do Sul para designar essa forma bastante específica de escravidão sexual. Veja que essa nota introdutória aponta sobretudo para uma disputa semântica que começa na língua, mas que tem um peso político bastante forte, até porque, pelo que fica dito ao longo da narrativa e também naquele ensaio ao qual eu me referi agora há pouco, a prática das casas de conforto, que é o termo usado para se referir ao local onde essas mulheres eram mantidas em cativeiro, essa prática só foi reconhecida como um crime de guerra na década de 1990 e até hoje esse é um tema que gera uma série de incidentes diplomáticos, sobretudo entre o Japão e a Coreia do Sul, porque o governo japonês ofereceu em algum momento do passado uma indenização irrisória, quase simbólica, a título de pedido de desculpa para as vítimas desses crimes, e essas mulheres vitimadas por esse passado até hoje fazem protestos e lutam pelo direito a um pedido de desculpa mais efetivo, digamos assim. E uma das mulheres mais famosas desse movimento de reivindicação é uma senhora de mais de 90 anos chamada
Ok Sun Lee. E a Ok Sun Lee vai ser então a protagonista aqui da HQ Grama, né? E a HQ começa já nos anos de 1990, quando a Ok Sun já é uma senhora que mora na China com os netos, mas que está voltando para a Coreia depois de um longo período sem poder voltar para a terra natal. E aí depois desse prólogo, a narrativa volta para o ano de 1934, ou seja, para o período em que a Coreia ainda era colônia do Japão. E esse recuo narrativo é bastante importante porque estruturalmente ele se liga a uma técnica literária muito usada, por exemplo, em epopeias, né? E o nome dessa técnica é in media res, que significa literalmente no meio das coisas, né? No meio dos eventos. Quando um texto começa com in media res, isso nos indica que a gente entrou na história quando tudo já estava acontecendo, o que dá uma ideia de dinamismo, de movimento à narrativa. Mas também, como eu disse, essa técnica do in media res era muito usada em epopeias, como por exemplo na Odisseia, na Ilíada, enfim. Então, ao ser usada no início aqui da HQ, essa técnica já confere um ar de importância, um ar de grandiosidade para aquilo que vai ser narrado, por mais que esses eventos partam da experiência de uma mulher que, como eu disse, está aí até hoje lutando para ter seus direitos reconhecidos. Então veja que essa técnica narrativa dá um ar épico àquilo que vai ser narrado daí por diante, e isso me parece muito adequado para a gente pensar nesses eventos que acontecem na vida da protagonista. Mas enfim, como eu disse, o texto volta então a 1934 e nessa época a Ok Sun ainda era uma menina que nasceu ali, enfim, em uma família muito pobre, tão pobre que a mãe fazia sopa de casca de árvore. E por isso mesmo essas crianças viviam desmaiando de fome, até porque elas tinham que ajudar nos afazeres domésticos, sobretudo a Ok Sun Lee, que, por ser menina, não podia ir à escola junto com os irmãos, por mais que ela quisesse estudar. E esse já é um primeiro dado bastante triste da biografia aqui dessa protagonista. A gente percebe que ela fica muito revoltada por não poder ir à escola com os irmãos e fica mais revoltada ainda quando vê que os irmãos que podem estudar não gostam de ir à escola, né? E daí, como eu disse antes, em 1937 começou a guerra entre Japão e China e os coreanos se viram ali perdidos em meio aos conflitos. E acontece que nessa mesma época o pai da protagonista se machucou e por isso teve de parar de trabalhar. Então veja que o tempo todo parece haver uma correspondência entre a tragédia pessoal dessa família e o destino de todo o país. Mas o fato é que depois disso, depois desse acidente do pai, a situação da família só faz piorar e por isso os pais da Ok Sun acabam entregando essa menina aos cuidados de uma outra família, que era, enfim, uma prática bastante comum, até porque, por conta da fome, uma família com muitos filhos tinha que trabalhar muito mais para conseguir alimentar todo mundo. Então, era muito frequente essa prática de você entregar um filho seu a uma outra família mais abastada para que esse filho pudesse ter alguma chance de sobrevivência e para que você também pudesse conseguir manter uma dinâmica familiar mais organizada, digamos assim. E veja bem, por mais que os pais tenham dito à protagonista que ela poderia frequentar a escola, que ela poderia voltar para casa depois para poder visitar os irmãos, etc, etc, é bem óbvio que esses pais só estão dizendo isso para convencer a menina a ir embora, principalmente por conta dessa questão da escola, né? Então, como os pais sabiam que a Ok Sun queria muito estudar, eles falaram, não, olha, se você for com eles, você vai poder
ir à escola, você vai poder estudar, enfim. Mas o fato é que não demora muito para que a Ok Sun Lee descubra que foi enganada e que não poderia mais ter contato com a sua família biológica e nem tampouco poderia frequentar a escola. Então, assim, durante um momento da narrativa, eu fiquei pensando, será que a própria família da protagonista foi enganada por essa família adotiva, ou será que os pais apenas inventaram essa história para convencer a menina? E conforme eu fui lendo, me pareceu que de fato esses pais sabiam que a menina não iria para a escola, mas resolveram enganá-la para que ela colaborasse mais com essa mudança. Né? Então, na verdade, esses pais adotivos compraram a Ok Sun Lee para que ela trabalhasse em um restaurante e ela nunca mais voltou a ver os pais biológicos. Mas como tudo isso é narrado pela perspectiva de uma criança, é bem aos poucos que esse cenário vai se montando e a gente percebe que vender os filhos era a única saída para essas famílias mais pobres da Coreia no momento da guerra. E daí, por falar em perspectiva, uma coisa legal é ir percebendo como a passagem do tempo se dá em termos narrativos. E essa passagem do tempo, ela é demarcada por meio de detalhes como, por exemplo, o tamanho da trança da protagonista ou então a troca de dentes dela. Até porque, como a Ok Sun Lee parece ser muito baixinha, então a gente nota o tempo todo que ela está envelhecendo muito mais por conta desses outros detalhes do que pela altura dela de fato. Né? Então, essa foi uma estratégia de representação muito interessante aqui, pelo menos a meu ver. Mas enfim, o problema é que a Ok Sun Lee era uma menina bastante insubmissa, então ela não aceitava o fato de ter sido enganada e ficava o tempo todo brigando com esse casal que a comprou porque ela queria voltar a ver os pais biológicos, porque ela queria frequentar a escola, porque ela estava com saudade dos irmãos, porque ela não queria ficar trabalhando no restaurante, enfim. E por isso mesmo, não demora muito para que esses sujeitos que a compraram vendam a Ok Sun Lee para um dono de um restaurante que mais parecia um lupanar do que qualquer outra coisa. Né? Mas o fato é que a Ok Sun Lee então passa mais um tempo nesse outro restaurante, tendo ali inclusive de fazer algumas coisas com as quais ela não se sentia nem um pouco confortável. Mas o fato então é que tempos depois, ainda trabalhando nesse segundo restaurante, a Ok Sun Lee acabou sendo sequestrada por soldados japoneses e enviada a uma casa de conforto que era um ambiente bastante precário, um ambiente insalubre, onde essas várias moças ficavam amontoadas às vezes em um mesmo quarto, presas, sem poder se alimentar, sem ter direito ao básico da higiene, sem ter direito a tratamentos médicos adequados em caso de doença, enfim. Então, aos 15 anos, se não me engano, em 1942, a Ok Sun Lee se vê em um ambiente como esse e, se não me engano, ela passaria os próximos 3 anos em uma casa dessas e, nesse meio tempo, ela conheceu várias moças que ou foram sequestradas ou foram enganadas com promessas de emprego. Porque como a Coreia estava muito pobre por conta, primeiro da colonização e depois da guerra, essas moças acabavam acreditando nessas promessas de emprego e quando se davam conta da verdade já era tarde demais. Então, como eu disse antes, existe esse componente de classe muito presente no destino dessas mulheres, porque a maior parte delas era de mulheres pobres, né? Mas enfim, essas casas de conforto ficavam em lugares bastante afastados para que essas moças não pudessem fugir, porque aí, caso elas fugissem, elas ficariam vagando a esmo por um lugar que elas não conheciam e um lugar perdido no meio de lugar algum. Então, assim, isso fazia com que essas moças acabassem ficando paralisadas nessas casas de conforto, apesar de todos os pesares pelos quais elas passavam nesses ambientes.
E uma vez estando nessas casas, essas mulheres recebiam um nome japonês, elas eram escravizadas, espancadas e chegavam a ser estupradas por até 40 homens em um único fim de semana, enquanto eles se aliviavam da tensão da guerra. E aí, daí é que vem a ideia de uma casa de conforto, mas como eu disse antes, esse conforto era apenas para os soldados em si. Agora, uma das escolhas narrativas mais interessantes da autora foi a de usar a memória individual da protagonista para recriar a memória coletiva dessas mulheres que foram submetidas a esse crime de guerra. Porque em vários momentos a Ok-sun lembra dessas moças com as quais ela conviveu na casa de conforto, como é o caso, por exemplo, de uma menina de, se não me engano, 13 ou 14 anos, que foi a menina mais nova que a Ok-sun viu em um ambiente como aquele. Ela também menciona em dado momento a história de uma mulher que engravidou e nem chegou a pegar o filho no colo porque ele foi vendido pelos donos dessa casa de conforto, e a própria Ok-sun Lee acabou contraindo sífilis e passou por um tratamento que a impossibilitou de ter filhos. Porque, é claro, por mais que elas fossem orientadas a usarem preservativo, os soldados não queriam saber disso e simplesmente estupravam essas mulheres e iam embora depois. Muitos desses soldados estavam doentes e passavam essas doenças para essas moças e elas tinham que lidar com essa situação, né? Mesmo porque estando doentes, elas não poderiam trabalhar nas casas e isso fazia com que elas fossem maltratadas pelos donos desses ambientes, né? Além disso, essa memória coletiva não se refere apenas ao momento ao período do cativeiro nessas casas de conforto, porque a HQ mostra também que o destino dessas mulheres depois do fim da guerra foi igualmente trágico, porque elas eram marginalizadas e tinham que lidar com o preconceito e com a rejeição das pessoas, como se elas tivessem sido mulheres de conforto por escolha e não por terem sido obrigadas a assumirem essa posição. Outra coisa importante, como eu disse, a Ok-sun Lee tinha por volta ali dos seus 15 anos quando foi parar em uma dessas casas de conforto, e isso significa que o período de formação individual dela se deu em um ambiente bastante hostil, e é claro que isso deixa traumas e cicatrizes que não fecham mesmo depois de muito tempo. E é muito interessante perceber como os trejeitos dessa personagem no presente acabam se ligando de maneira muito direta a esse passado traumático dela, por mais que no presente a Ok-sun seja uma senhora muito bem-humorada, mas ainda assim a gente percebe que em vários momentos ela parece reticente em relação àquilo que vai narrar, e essa reticência nos demonstra ali esses pontos traumáticos vivenciados ali pela protagonista, né? Então veja, exatamente porque a Ok-sun Lee passou por tudo isso ainda muito nova, como eu disse, ela tinha 15 anos, relatos como a primeira menstruação e as amizades que fez na casa de conforto são impregnados pelos comentários sobre os estupros e sobre o preconceito depois do fim da guerra. E a exposição disso tudo assume por vezes um tom que beira o documental, conforme essa memória coletiva é elaborada a partir da individualidade da protagonista, de modo que essa daqui, né, acaba sendo uma narrativa formadora da memória na medida em que expõe todos esses eventos traumáticos pelos quais passaram essas mulheres de conforto, representadas aqui então pela Ok-sun Lee. E aí eu não sei se todo mundo sabe disso, mas no meu mestrado eu estudei justamente a memória e a narrativa de memórias ligadas ao trauma. E uma das questões mais candentes no estudo da memória é como contar uma tragédia.
né? Ou, como diria lá o Adorno, o que é que significa elaborar o passado quando esse passado está ligado a um evento trágico, né? Um evento traumático. No caso aqui de Grama, até mesmo pelo gênero textual que a narrativa assume, o passado é elaborado a partir de um jogo bastante interessante entre o visto e o imaginado, entre aquilo que é narrado e aquilo que fica apenas sugerido pelo comportamento e pelas falas dos personagens. E daí sobre isso a HQ é pintada em preto e branco e esse contraste é usado de jeitos diferentes dependendo daquilo que é narrado. Então, por exemplo, se em alguns momentos o estilo da autora assume um tom quase expressionista, como nos momentos em que ela desenha a casa de conforto, e isso dá uma dimensão sobre a angústia da protagonista naqueles ambientes, em outros trechos o tom é de uma leveza muito interessante, principalmente no início de cada capítulo, quando a autora desenha paisagens da natureza e com isso estabelece um contraste interessante com a situação trágica vivida por essas mulheres. E até a própria natureza por vezes parece ser meio opressiva, principalmente nos capítulos que mostram o entorno da tal casa de conforto, porque como eu disse, essas casas ficavam em lugares isolados. Então, nesses lugares, a própria natureza parece contribuir para aquela opressão que se abate sobre essas moças. Além disso, se por um lado o uso do branco dá leveza em alguns momentos, o uso do preto parece reforçar o apagamento da protagonista e não por acaso o trecho em que a Ok Sun Lee é estuprada pela primeira vez é narrado de um jeito muito interessante e talvez isso que eu vou falar agora seja spoiler, então eu vou deixar aqui na tela uma marcação de tempo, você pula para essa marcação porque aí o spoiler já acabou, caso você ligue para isso. Mas enfim, a autora ela quase nunca representa graficamente a violência, o que é um acerto, já que essa representação, essa exposição da violência poderia ser mais um tipo de violência simbólica para com a memória dessas mulheres, né? E no trecho, então, referente a esse primeiro estupro, tudo o que nós temos são quadrados pretos para simbolizar o vazio da protagonista e assim esses quadrados nos fazem ver algo que é da ordem do irrepresentável, porque afinal de contas, como é que você vai representar uma cena de estupro, né? Sem ser com isso, enfim, desrespeitoso com uma pessoa que passou por esse tipo de violência. Então veja que o contraste de cores é usado aqui de modo a representar o silêncio, o vazio, o trauma e, ao mesmo tempo, esses espaços vazios na narrativa têm uma dupla função. Por um lado, eles dão tempo para que a gente absorva tudo aquilo que foi narrado e, por outro lado, esses espaços vazios nos permitem preencher o vazio com a nossa imaginação. E daí, sobre essa relação entre imagem e imaginação, eu me lembrei bastante de um texto do Didi Uberman chamado Imagens Apesar de Tudo. Nesse texto aqui, o autor comenta algumas fotografias tiradas por um dos Sonderkommandos, que para quem não sabe, o Sonderkommando era um comando especial formado por judeus que eram obrigados a prestar os mais diversos serviços nos campos de concentração. E daí cada grupo servia por um tempo até ser substituído por um grupo de pessoas, um grupo de novatos, digamos assim. E o primeiro serviço desse novo grupo era justamente matar os membros do grupo anterior, porque assim você apaga os vestígios de tudo aquilo que aconteceu ao matar as testemunhas diretas de todos esses eventos. Acontece que um desses grupos, nomeados então de Sonderkommando, conseguiu tirar algumas fotografias
E essas fotografias acabaram sobrevivendo aí ao fim do período nazista, né? E essas fotografias, se não me engano, são 4 fotografias, são analisadas então pelo Didi Huberman nesse seu livro. E em dado momento, ele faz uma reflexão muito interessante sobre a relação entre imagem e imaginação, tendo em vista que essas imagens tiradas pelo grupo chamado Sonderkommando eram imagens que teoricamente diziam respeito a algo que era da ordem do irrepresentável. E daí, na página 45 e na página 46 dessa minha edição aqui, o Didi Huberman escreve o seguinte: em cada produção testemunhal, em cada ato de memória, linguagem e imagem são absolutamente solidárias, não cessando de compensar as suas respectivas lacunas. Uma imagem surge a miúde no momento em que a palavra parece falhar. Uma palavra surge frequentemente quando é a imaginação que parece falhar. A verdade de Auschwitz, se essa expressão faz sentido, não é nem mais nem menos inimaginável do que indizível. Se o horror dos campos desafia a imaginação, quão necessária será, a partir desse momento, cada imagem arrancada a uma tal experiência? Se o terror dos campos funciona como um empreendimento de desaparecimento generalizado, quão necessária a partir daí nos será cada aparição, por mais fragmentária ou dificilmente visível e interpretável que ela seja, em que uma única peça na engrenagem de um tal empreendimento nos seja visualmente sugerida. Então veja, por mais que o Didi Huberman esteja aqui se referindo a Auschwitz, me parece que essa reflexão é importante para que a gente pense em como narrativas como a aqui de Grama elaboram o passado traumático dessas mulheres a partir dessa tensão produtiva entre mostrar e esconder, entre representar e sugerir. Porque, como diz aqui o Didi Huberman, existe uma relação muito próxima entre aquilo que é da ordem do indizível e aquilo que é da ordem do inimaginável. Então, muitas vezes, quando a gente não encontra palavras para se referir a algo, a gente recorre à imagem. E do mesmo modo, quando a gente não consegue criar uma imagem mental, quando a gente não consegue imaginar uma determinada circunstância, a gente apela para o discurso. E me parece que isso é fundamental para que a gente pense aqui em como a autora conseguiu conciliar linguagem verbal e linguagem não verbal aqui em Grama. E daí, como eu disse para vocês, o Didi Huberman aqui ele está se referindo, ele está analisando algumas fotografias tiradas pelo Sonderkommando, né? E uma coisa muito curiosa é que, como eu disse para vocês no início desse vídeo, eu fiz algumas pesquisas sobre as tais mulheres de conforto e eu descobri que existem fotografias dessas mulheres. Eu vou deixar algumas dessas fotografias aqui na tela. Então é muito interessante pensar em como essas fotografias contam uma determinada história a partir daquilo que teoricamente não poderia ser dito, porque, como eu disse para vocês, essas mulheres elas foram estigmatizadas após o fim da guerra, porque elas não podiam contar a história pela qual elas tinham passado, né? Isso me fez pensar bastante de um texto do Primo Levi, em que ele diz, que eu não me lembro se isso está lá no começo do Os Afogados e os Sobreviventes, talvez seja esse livro, mas enfim, tem um livro do Primo Levi em que ele fala que ele tinha um sonho recorrente em que ele saía do campo de concentração e ia contar o que ele tinha vivido para as outras pessoas, mas as pessoas não ouviam o que ele estava dizendo. As pessoas simplesmente pareciam estar surdas diante daqueles horrores que ele estava contando, né? Então me parece que essas fotografias, assim como essa HQ, de certo modo, dão voz a essas figuras, a essas personagens que sempre falavam, mas que poucas vezes eram consideradas, eram levadas em consideração. E até por conta disso, até hoje se estende lá esse incidente diplomático entre Japão e Coreia do Sul. Mas enfim, já que eu falei aqui em Auschwitz, eu acho que não tem como
ler Grama e não relacionar essa HQ com Maus, do Art Spiegelman, para a qual já há vídeo aqui no canal, o link vai estar lá embaixo. E essa relação se dá não apenas pelo tema, mas também por um recurso narrativo comum a ambas as HQs. Em Maus, o Art Spiegelman aparece como um personagem e por isso existe uma alternância entre o passado vivido e a elaboração narrativa do passado no presente, quando o Vladek está contando, está fazendo esse testemunho ao filho que está registrando tudo aquilo ali para criar a HQ. O mesmo vai acontecer aqui em Grama. A autora, né, a Keun-Suk Gendry-Kim, relata como foi que ela passou a visitar a casa de partilha onde vivia a Oksun Lee. E casa de partilha é o nome de uma espécie de asilo destinado a essas mulheres que sobreviveram e ficaram desamparadas depois da guerra. A partir do encontro, então, entre essas duas, né, entre a autora e a testemunha, a Keun-Suk Gendry-Kim vai aos poucos dizendo como foram as entrevistas que ajudaram a elaborar a HQ. E aqui talvez esteja o ponto mais problemático dessa HQ, pelo menos para mim, e aí conversando com outras pessoas eu percebi que esse é um ponto que incomodou algumas outras pessoas também, porque conforme a gente vai acompanhando a elaboração da HQ, com essas visitas que a autora foi fazendo a Oksun Lee na tal da casa de partilha, a gente fica com a impressão de que a autora não tinha nenhum tipo de vínculo emocional com a protagonista, porque a autora dá a entender que o que ela estava fazendo ali era apenas entrevistar uma pessoa pensando só no trabalho que ela tinha que fazer e ponto final. Por isso mesmo, depois de recolher material suficiente nessas entrevistas para terminar aqui a elaboração de Grama, a autora simplesmente abandona a Oksun Lee e não vai mais visitar a mulher. Então, nesse sentido, mesmo com todos os conflitos lá em Maus, a gente percebe um maior respeito por uma pessoa que já tinha passado por várias coisas ruins e que por isso mesmo não merecia ser usada só como um objeto de estudo, como acontece aqui com a Oksun Lee em relação à narradora. E daí um outro exemplo de livro em que esse tipo de depoimento é colhido de maneira mais respeitosa são os livros da Svetlana Alexievich, né? Mas neles a autora também parece ser muito mais respeitosa com as suas testemunhas do que a autora aqui de Grama aparece ser com a Oksun Lee. Então esse foi um dado que me incomodou um pouco na relação entre as duas, porque durante as entrevistas a autora ela sempre chama a Oksun Lee de vovó, então parece o tempo todo que há uma conexão emocional entre as duas, mas aí no fim do livro a própria autora, né, a própria narradora diz que, olha, depois que eu terminei as entrevistas, eu simplesmente falei que ia voltar e nunca mais voltei para conversar com a Oksun Lee. Então isso, enfim, pelo menos me deixou um pouco desconfortável aqui com essa HQ. E um detalhe que demonstra bem essa falta de tato da autora para com a sua entrevistada são os vários momentos em que ela insiste em perguntar se a Oksun Lee chegou a se apaixonar por algum dos soldados japoneses ou se algum chegou a ser bonzinho com ela. Então veja que parece que essa insistência da autora é para ter uma coisa bonitinha para colocar ali no fim da HQ, como se esse fosse um jeito de compensar a protagonista por todos aqueles horrores pelos quais ela havia passado. Só que veja bem, isso é de um extremo mau gosto, né? Porque a Oksun Lee
ela estava sendo estuprada por aqueles homens. Então não faz sentido perguntar se ela estava gostando, se ela se apaixonou por algum deles. Percebe que isso assim é de um mau gosto terrível, né? Tanto que a protagonista sempre responde dizendo que todos os soldados eram iguais e que, portanto, ela não se apaixonou e nem poderia se apaixonar por eles, né? Então me parece que a protagonista ela é muito mais ciente do que está em jogo ali do que a própria autora, que teoricamente teria que ter uma postura um pouco mais, enfim, um pouco mais humana diante dessa sua entrevistada. Mas, fora esse detalhe, a HQ realmente me impressionou bastante, principalmente por tocar em um tema que até então me era completamente desconhecido. E isso me fez lembrar que o Adorno diz que o esclarecimento sobre o passado deve acontecer de modo a não permitir que a gente esqueça do passado, mesmo nos momentos em que a gente quer esquecê-lo. No caso aqui da HQ, é só a gente pensar nos familiares que passaram a marginalizar essas mulheres de conforto, porque afinal de contas elas eram uma espécie de símbolo vivo daquele passado de humilhação imposto pelos japoneses, né? Então o Adorno ele diz que a gente não deve cultuar o passado como um valor em si. O que a gente deve fazer é buscar ativamente ressignificar o passado no presente para que ele não se repita no futuro. E me parece que essa HQ faz exatamente isso ao tornar mais conhecida a luta e a militância mesmo dessas mulheres até hoje para que o governo japonês se retrate de um jeito um pouco mais efetivo. Por tudo isso, então, fica aqui essa sugestão de mais essa leitura. Eu vou deixar lá embaixo o link para o meu vídeo sobre mouse e vou deixar também certinho aqui o nome do texto de Dilberman, porque se você se interessa por esse tema, eu acho que vale a pena você procurar um pouquinho mais sobre ele, certo? Vou deixar lá embaixo também o link para o meu perfil no Apoia-se. E assim, se você aí puder e quiser apoiar esse meu trabalho, você pode fazer isso consultando os valores de apoio e as recompensas equivalentes a cada um desses valores no meu perfil naquela plataforma. Agora, se você quer me ajudar, mas não financeiramente, você pode fazer isso curtindo, compartilhando e comentando neste vídeo aqui, porque isso mostra para o YouTube que o meu conteúdo é de alguma maneira relevante. Fica aqui então meu agradecimento para todo mundo que já me apoia financeiramente ou não. Vemo-nos então nos próximos vídeos e um amplexo.